Capítulo 8, Parte 2. Queima ficar tão perto dele, tão perto de uma pessoa em quem eu costumava confiar, de um corpo que conheço tão bem. Uma escolha, uma palavra, e as coisas seriam tão diferentes. Passaríamos um jantar trocando olhares, comentando de maneira silenciosa sobre Evangeline, Annabel ou a ausência de Davidson. Ou eles nem estariam aqui. Seríamos só nós dois nesse terraço, sob as estrelas, cercados por um novo tipo de país. Talvez imperfeito, mas ainda assim um objetivo. Carmadon é prateado e é casado com um sangue novo vermelho. Seus criados não são escravos. Vi pouco de Montfort, mas o bastante para saber que este lugar parece ser diferente. E nós poderíamos ser diferentes aqui, se ele apenas deixasse. Tibérias ainda não usa coroa, mas eu a vejo nele do mesmo jeito, em seus ombros, em seus olhos, em seus modos lentos e firmes. É um rei tanto quanto alguém pode ser, até o sangue, até os ossos. Quando os criados levam os pratos com a salada, Carmadon olha para a porta de relance, como se esperasse que Davidson se juntasse a nós. Ele franze a testa de leve quando ninguém aparece, então gesticula para que sirvam o próximo prato. Esta é uma iguaria especial de Montfort, ele diz, com um sorriso meio artificial. Um prato é colocado à minha frente na mesa. Parece um corte de carne particularmente suculento e grosso, acompanhado por batatas fritas douradas e um molho de cogumelos, cebolas e ervas. Em outras palavras, parece delicioso. Filé? Annabel pergunta, inclinando-se para a frente com um sorriso antipático. Garanto que também temos no nosso país, Sr. Carmadon. Mas nosso anfitrião sacode um dedo escuro. Ele incendeia a velha rainha tanto quanto sua indiferença a títulos da nobreza. De modo algum, vocês têm bois. Isto é bisão. O que é isso? Pergunto, louca para experimentar. Sua faca raspa no prato enquanto ele corta um pedaço. É uma espécie diferente, ainda que parente dos bois de vocês, muito maior, com carne mais saborosa, mais forte e valente, com chifres, pelos desgrenhados e músculos suficientes para derrubar um veículo. A maior parte deles é selvagem, embora existam alguns rebanhos. Eles se espalham pelo Vale do Paraíso, as colinas e as planícies. Sobrevivem a invernos que poderiam matar qualquer homem ou outro animal. Ninguém que ficou cara a cara com um bisão poderia confundi-lo com um boi, isso eu garanto. Observo fascinada sua faca cortar essa carne tão peculiar. O suco vermelho sangra, manchando a porcelana branca. É interessante pensar no bisão e no boi. São tão similares, dois ramos de uma mesma árvore, mas completamente diferentes um do outro. E, apesar de separados, divididos como só duas espécies podem ser, vivem juntos sem problemas. Seus rebanhos se misturam, podem até procriar. Tibérias tosse ao meu lado, quase engasgando com um pedaço de comida. Minhas bochechas queimam. Evangeline leva a mão à boca para esconder a risada. Farley termina com a garrafa de vinho. Eu disse algo inapropriado? Carmadon olha de um para o outro, seus olhos negros dançando. Ele sabe exatamente o que disse e o que significa. Annabel o interrompe antes que outra pessoa fale, sob o pretexto de aliviar o constrangimento do neto. Ela observa o palácio por cima da borda da taça. O atraso de seu marido é bastante indelicado, milord. O sorridente Carmadon não hesita nem por um segundo. Concordo. Vou me certificar de que seja punido adequadamente. A carne de bisão é magra e Carmadon está certo, é melhor que nosso filé. Não me importo com a etiqueta, já que ele próprio pega as batatas com as mãos. Devoro metade da carne em um minuto e como todas as cebolas caramelizadas.
Estou tão focada em limpar o prato, montando uma garfada perfeita, que mal noto a porta se abrindo às minhas costas. Peço desculpas, é claro, Davidson diz, com a passada constante e rápida, enquanto se aproxima da mesa. Julian o segue de perto. Lado a lado, fico impressionado com a similaridade entre os dois. Em estilo, não aparência. Ambos têm certa voracidade intelectual. Em outros aspectos, não poderiam ser mais diferentes. Julian é magro demais, com os cabelos grisalhos ficando ralo e fino, e os olhos castanhos sempre úmidos. Davidson é a imagem da saúde, com o cabelo grisalho bem cortado e brilhando. Apesar da idade, é puro músculo. O que foi que perdemos? Ele pergunta, sentando ao lado do marido. Depois de alguns olhares desconfortáveis, Julia examina a mesa e se apropria do único assento disponível, o que deveria ser de Tibérias se ele não tivesse tão determinado a me irritar. Carmadon bufa. Falamos sobre o cardápio, a procriação dos bisões e sua falta de pontualidade. A risada do primeiro-ministro é aberta e sincera. Ou não sente necessidade de fingir ou finge perfeitamente em sua própria casa. O de sempre, então. Do outro lado da mesa, Julian se inclina para a frente, envergonhado. Temo que a culpa seja minha. A biblioteca? Seu sobrinho pergunta, com um sorriso sabichão. Ouvimos falar. Meu coração se aperta diante do calor na voz de Tibérias. Ele ama o tio, e qualquer lembrete da pessoa que é por baixo de suas péssimas escolhas me faz sofrer. Um canto da boca de Julian se levanta. Sou assim previsível. Gosto de previsibilidade, murmuro, mas sai alto o bastante para que a mesa inteira ouça. Farley sorri para o próprio prato. Tibérias franze o senho, virando o pescoço depressa para me encarar. Ele abre a boca como se estivesse prestes a dizer algo impensado e tolo. Sua avó fala antes para protegê-lo de si mesmo. E o que torna essa biblioteca tão interessante? Ela pergunta, com um desdém evidente. Não consigo me segurar. Provavelmente os livros. Farley não se dá o trabalho de tentar conter uma risada, enquanto Julian tenta esconder um sorriso com um guardanapo. O resto deles é mais acanhado. O riso baixo de Tibérias me faz congelar. Viro para ele e o vejo sorrindo, os cantos dos olhos enrugados ao retribuir meu olhar. Percebo que, por um momento, ele esqueceu de onde estamos e de quem somos. Sua risada morre em um instante, o rosto retornando a uma expressão mais neutra. Ah, sim, Julian retoma, talvez apenas para distrair a todos. Os volumes são bem abrangentes, não só dedicados às ciências, mas à história também. Temo que tenhamos perdido noção do tempo. Ele balança a cabeça e prova o vinho. Então levanta a taça na direção de Davidson. Ou o primeiro-ministro fingiu que perdeu só para me agradar. Davidson levanta a taça em retribuição. O relógio em seu pulso tic-taqueia. Fico sempre feliz em compartilhar meus livros. O conhecimento é uma maré alta. Levanta todos os barcos, por assim dizer. Você deveria visitar as cavernas do vale, Carmadon sugere, ou a montanha do chifre. Não pretendemos ficar aqui por tempo suficiente para fazer turismo, Annabel diz, bufando. Devagar, ela apoia os talheres no prato pela metade, indicando que está completamente farta disso tudo. Evangeline, ainda usando a pele de raposa no pescoço, levanta a cabeça. Como um gato avalia a velha rainha, considerando algo. Concordo, ela diz. Quanto antes pudermos retornar, melhor. Retornar para alguém, ela quer dizer. Bom, mas isso não depende de nós, depende? Com licença.
Farley diz, enquanto se inclina sobre a mesa. Os olhos de Annabel quase saltam das órbitas enquanto observa a rebelde vermelha pegar seu prato abandonado e colocar as sobras no seu. Com as mãos firmes, Farley fatia o pedaço extra de bisão, a faca dançando pela carne. Já a vi fazer pior com carne humana. Depende do governo de Montfort e de sua decisão de nos fornecer ou não mais soldados, certo, primeiro-ministro? De fato, Davidson diz, guerras não podem ser vencidas apenas por rostos conhecidos. Não importa quão brilhante é a bandeira, quão alto o mastro. Seu olhar se alterna entre mim e Tibérias. O sentido de suas palavras é claro. Precisamos de exércitos. Tibérias assente. E vamos consegui-los, se não de Montfort, de onde for possível. As grandes casas de Northampton podem ser persuadidas. A casação os tentou. Evangeline pede mais vinho com um mover de dedos preguiçoso e familiar. Fizemos alianças com quem conseguimos, mas eu não confiaria no restante. Tibérias empalidece. Acha que continuariam leais a Maven quando podem escolher você? A princesa Samos ironiza, interrompendo-o com seu olhar imperioso. Tibérias, querido, eles poderiam ter escolhido você há meses, mas, aos olhos de muitos, ainda é um traidor. À minha frente, Farley faz uma careta. Seus nobres são tão idiotas que ainda pensam que Tibérias matou o próprio pai? Balanço a cabeça, com a faca na mão. Um traidor por estar conosco, ela quer dizer. Por ter se aliado aos vermelhos. A lâmina corta o restante da carne no meu prato. Faço isso com uma força desproporcional, sentindo a amargura na boca. Por tentar tão desesperadamente encontrar um equilíbrio entre nossos povos. É o que eu espero fazer, Tibérias diz com a voz estranhamente suave. Afasto o olhar da carne para encará-lo de novo. Seus olhos encontram os meus, bem abertos e irritantemente gentis. Endureço diante de seu charme. Você tem um jeito interessante de demonstrar isso, zombo. Annabel é rápida para retrucar. Já chega vocês dois. Meu maxilar fica tenso e olho de Tibérias para sua avó, que agora me encara. Retribuo seu olhar com a mesma intensidade. Essa é a força de Maven, uma de suas muitas forças, digo. Ele coloca um contra o outro sem esforço, sem nem tentar. É o que faz com seus inimigos e com seus aliados. Na ponta da mesa, Davidson une as pontas dos dedos. Ele me observa por cima das mãos, sem quebrar o contato com uma piscadela que seja. Continue. Como Evangeline disse, há famílias nobres que nunca vão abandoná-lo, porque Maven não vai mudar o jeito como as coisas são. E ele é bom no comando, conquistando seus súditos ao mesmo tempo que mantém os nobres satisfeitos. Acabar a guerra com Lakeland lhe rendeu muito respeito entre as pessoas. Aponto, lembrando que até vermelhos celebraram quando ele viajou pelo interior. Ainda faz meu estômago revirar. Ele joga com esse amor do mesmo jeito que joga com o medo. Quando fui sua prisioneira, Maven era cuidadoso a ponto de manter crianças na corte, herdeiras de diferentes casas, reféns veladas. É um jeito fácil de controlar as pessoas, possuir o que elas mais amam. Vivi isso na pele. Acima de tudo, continuo, engolindo o nó na minha garganta. Maven Calori é imprevisível. Sua mãe ainda sussurra em sua cabeça, manipulando-o, mesmo morta. Sinto uma onda fraca de calor ao meu lado. Tibérias encara a mesa, parecendo prestes a abrir um buraco em seu prato.
A cor foi embora de suas bochechas, pálidas como osso. Com os olhos ainda em mim, observando-me devorar os últimos pedaços de carne, Annabel contorce os lábios. O príncipe de Piedmont está sob nosso controle, ela diz. Vai nos dar o que quer que precisemos. Bracken, mais uma das armações de Montfort. O príncipe que governa Piedmont está em nossas mãos enquanto a República mantiver seus filhos cativos. Eu me pergunto onde estão e quem são. São jovens, crianças, inocentes em meio a tudo isso? A temperatura começa a se elevar em um ritmo lento, mas constante. Ao meu lado, Tibérias está tenso. Ele encara fixamente a avó. Não quero soldados que não lutem por mim por vontade própria, principalmente os prateados de Bracken. Não se pode confiar neles, nem no príncipe. Temos os filhos dele, Farley diz. Isso deve bastar. Montfort tem os filhos dele. Tibérias retruca, com a voz mais profunda. Antes, na base, era fácil ignorar o preço que alguém pagava, o mal feito por boas razões. Olho para Davidson, que confere o relógio. Isto é guerra, ele disse uma vez, tentando justificar o que deveria ser feito. Se eles fossem enviados de volta, conseguiríamos convencer Piedmont a ficar de fora? Pergunto. Permanecer neutro? O primeiro-ministro gira a taça de vinho vazia nas mãos, deixando os detalhes no vidro refletirem a luz suave das lâmpadas. Acho que vejo arrependimento nele. Duvido muito. Eles estão aqui? Annabel faz a pergunta com uma calma tão forçada que me surpreende que uma veia não pule em seu pescoço. Os filhos de Bracken? Davidson não responde, movendo-se apenas para pegar mais vinho. A velha rainha tamborilha o dedo, os olhos brilhando. Ah, eles estão. Seu sorriso se amplia. É uma boa vantagem. Podemos pedir mais soldados de Bracken, um exército inteiro se desejarmos. Olho para o guardanapo do meu colo, com manchas dos meus dedos engordurados e marcas de batom. Eles podem estar neste palácio, olhando para nós neste instante. Crianças na janela, atrás de portas trancadas. Será que são tão fortes a ponto de precisarem de guardas silenciadores? Ou até mesmo da tortura de correntes como as que eu costumava usar? Sei como esse tipo de prisão é. Por baixo da mesa, toco meus pulsos, sentindo minha pele. Carne em vez de algemas. Eletricidade em vez de silêncio. De repente, Tibérias bate com o punho fechado na mesa, fazendo os pratos e as taças pularem. Eu me sobressalto, surpresa. Não faremos nada do tipo, ele grunhe. Nossos recursos bastam. A avó faz cara feia para ele e as rugas em seu rosto se aprofundam. São necessários corpos para vencer guerras, Tibérias. A discussão sobre Bracken está encerrada. É tudo o que ele diz em resposta, como se para confirmar isso, corta o último pedaço de carne em seu prato ao meio. Annabel faz uma careta, mostrando os dentes, mas não diz nada. Ele é seu neto, mas também é um rei, proclamado por ela mesma. A velha rainha já ultrapassou os limites do aceitável em um debate com um soberano. Então precisamos implorar amanhã, murmuro. É nossa única escolha. Frustrada, sinalizo para pedir uma taça de vinho e não perco tempo em tomá-lo. A doçura tinta cai tão bem que quase consigo ignorar a sensação de seus olhos em meu rosto. Seus olhos cor de bronze.
Acho que sim, Davidson diz com o olhar distante. Ele confere o relógio, então olha para Carmadon ao seu lado. A troca de olhares diz muito, mas não sei o que. Fico com inveja e, de novo, me pego desejando que as coisas fossem diferentes. Qual é a nossa chance? Tibérias é curto e grosso. Tudo o que lhe ensinaram que um rei deve ser. Do destacamento de cada soldado de nosso exército, Davidson balança a cabeça. Nenhum. Temos nossas próprias fronteiras para proteger. Mais de metade, um pouco mais, posso ver a balança pendendo a nosso favor. Se, odeio essa palavra. Eu me seguro na cadeira, subitamente mais inquieta que o normal. Sinto como se o terraço pudesse ruir sob meus pés e mandar todos nós para o fundo do vale. Farley tem meus piores medos estampados no rosto. Ela mantém a faca na mão, atenta ao nosso aliado. Se o quê? Os sinos tocam antes que Davidson possa responder. O resto de nós pula, assustado pelo barulho, mas ele nem se move. Está acostumado. Ou esperava por isso. Não se trata de badaladas que marcam as horas. Os sinos produzem um som grave e profundo, fazendo a montanha tremer, ecoando por ascendente e convocando outros sinos pela cidade. O ruído se espalha como uma onda, descendo uma escarpa e subindo pela outra. As luzes se espalham com o barulho, luzes fortes e duras, holofotes, luzes de segurança. O alarme que se segue é mecânico, alto. Destrói a tranquilidade do vale com seu lamento. Tibérias levanta de imediato, com a capa balançando nos ombros. Ele abre bem os dedos de sua mão livre, e o bracelete solta uma faísca por baixo da manga. Se convocar o fogo, ele virá. Evangeline e Annabel fazem o mesmo, ambas letais. Não parecem com medo, só determinadas a se proteger. Sinto a eletricidade em mim crescer na mesma medida, e meus pensamentos voam para minha família, que também está no palácio, insegura mesmo aqui. Mas não tenho tempo para mais um coração partido. Farley também se põe de pé, apoiada nas duas mãos. Ela olha para Davidson. Se o quê? Solta de novo, gritando por cima do alarme. Ele olha para ela, estranhamente sereno em meio ao caos. Soldados substituem os criados nas sombras, cercando nossa mesa. Fico tensa e minhas mãos se cerram ao lado do corpo. Se Monte Forte vai lutar por vocês, o primeiro-ministro diz, voltando os olhos para Tibérias. Também devem lutar por nós. Carmado não parece assustado com os sinos. Ele só olha na direção do palácio antes de suspirar, parecendo aborrecido. Saqueadores, diz, toda vez que tento oferecer um jantar. Isso não é verdade, Davidson diz sorrindo, mas sem cortar o contato visual. Continua encarando Tibérias, mais em desafio que qualquer outra coisa. Bom, mas parece, Carmandon diz, fazendo beicinho. Enquanto luzes de segurança se acendem à nossa volta, os olhos de Davidson brilham como chamas douradas. Os de Tibérias queimam vermelhos. Chamam Vossa Majestade de Chama do Norte. Mostre-nos seu fogo. Então o primeiro-ministro olha para mim. E você, sua tempestade.